O governo Trump já começa a tratar a respeito das sanções que podem ser aplicadas ao Xandão. Vamos ver um pouquinho a respeito disso. Seja bem-vindo ao canal. Aqui é o Léo Vieira trazendo as principais informações sobre o Brasil e o mundo. Bom, vamos ver aqui. Saiu no Metrópolis. O governo Trump chega ao Brasil para tratar de sanções amorais. Integrantes do governo Trump responsável por sanções internacionais, David Gamble, chega ao Brasil segunda-feira para discutir punições. Integrante do governo Trump, à frente da área de sanções internacionais, David Gamble virá ao Brasil discutir punições ao ministro Alexandre de Moraes, do STF. O desembarque do norte-americano coordenador de sanções do Departamento dos Estados Unidos está previsto para a próxima segunda-feira. Olha dica, Xandão, olha só. Segunda-feira, vai lá e prende o cara. Não tá te ameaçando? Não é um risco para a democracia, entre aspas, brasileira? Vai lá, prende o cara. Vamos ver. Mostra quem é que manda aqui em Banânia. Vai lá, prende o cara. Eu tô torcendo, porque parece que às vezes dá a impressão que o Xandão ele realmente já pipocou de vez, já saiu da caixinha e não volta mais, né? Então a gente vê aqui, como mostrou a coluna A Casa Branca, estuda aplicar sanções não apenas a Alexandre de Moraes, mas também a outras autoridades brasileiras, como juízes auxiliares do ministro, ao Procurador-Geral da República, o Paulo Gonet. Além das punições, também estão na pauta questões voltadas à segurança pública. Donald Trump avalia que Alexandre de Moraes promove censura ao ordenar bloqueio de perfis de redes sociais e persegue opositores políticos no campo conservador. Como a gente já viu, né, aquele gabinete do ódio que ele criou para poder investigar os jornais, aí o pessoal olha assim, e como saiu lá naquela questão do vaza-toga, né, que realmente tá dando o que falar. O pessoal viu que ele simplesmente criou o gabinete para poder investigar qualquer coisa um pouco mais ácida, sabe? Até que, não, a gente não consegue encontrar nada contra a Revista Oeste. Não, sejam criativos, acha alguma coisinha um pouco mais ácida aí pra gente jogar. E aí esse pessoal mandava para o Xandão e ele colocava como denúncias anônimas, né? Entre as punições previstas está a proibição de ingresso nos Estados Unidos. Também é discutido o bloqueio financeiro Moraes, que não poderia negociar com cidadãos e empresas nos Estados Unidos e nem com instituições financeiras que tenham negócios com os Estados Unidos. Detalhezinho, né? Tem muitos bancos, Itaú, por exemplo, que às vezes tem ali agência aqui, mas também tem agência lá fora. E aí, será que eles vão optar por manter os negócios, manter as contas do Xandão aqui no Brasil e abrir mão dos negócios lá nos Estados Unidos? Ou o contrário, né? Fica essa dúvida aí, não sei o que eles vão estar optando, né? Por hora, não são discutidas sanções ao governo Lula. E é um ponto importante porque a gente viu que vamos abrir o jogo, né? Vamos ser bem sinceros, essas cagadas que o Trump fez com relação às tarifas e falando besteira sobre o Canadá e tudo, isso aí foi responsável pelo ressurgimento da esquerda lá no Canadá. A esquerda ela tava caindo, tava morrendo aos pouquinhos, tava perdendo a sua força de ação, e aí com esse monte de merda que ele começou a fazer, a esquerda ela teve aquele respiro, voltou e acabou ganhando lá no Canadá, essa que é a verdade. Eles venceram com uma margem grande por conta dessas besteiras que o Trump acabou fazendo. Então, agora parece que ele tá começando a voltar à sanidade. Com certeza ele estava sendo mal assessorado. É muito esquerdista que estava ao redor dele ali e ele eu acho que não estava percebendo. Enfim, mas que estava fazendo besteira, tava. E não pode. Ele falando que vai fazer qualquer coisa que contra o governo fica ruim também. Então o Xandão tá fazendo merda, Então foca nele, porque se começar a atacar também, não vamos atacar o governo, atacar o Lula e tudo. Aí o que vai acontecer o pessoal assim que não acompanha a política de fato, o pessoal que tá mais ali trabalhando no dia a dia, sem se preocupar com o que tá acontecendo, vai ver ataques dos Estados Unidos. E a mídia, ela gosta de distorcer as coisas, né? Os Estados Unidos atacando o governo brasileiro. Pode chegar a ser ruim e dar mais um fôlego, assim, pro Lula. Que agora, digamos, a gente tem que também falar a verdade, tá indo muito mal. Rejeição estourando, e agora com esse escândalo do INSS, naufraga de vez. Tem o potencial de realmente implodir o governo Lula. Bom, a gente vê aqui também, Moraes abusou dos poderes do TSE, diz Glenn Greenwald. O jornalista é autor das reportagens publicadas pela Folha que revela áudios sobre um suposto uso da assessoria do tribunal por parte do ministro para realizar investigações informais. É aquele caso onde ele ficava investigando as pessoas e aí o órgão ali que ele criou mandava denúncia e ele acatava como denúncia anônima. Então eles procuravam qualquer desafeto, qualquer um que falasse a respeito do Xandão, criticasse, falasse sobre esses abusos, eles pegavam e davam um jeitinho de fazer essas denúncias. E uma curiosidade aqui, né, Damares sugere a Alexandre de Moraes que faça exame de sanidade mental. Então isso aqui é interessante porque a gente vê que ele realmente
ultrapassou já os limites de qualquer normal. Eu sempre falo que ele tá tendo o ego massageado, o pessoal da esquerda fica gritando, falando, vai lá, Xandão, que você tá sendo muito bom, tá salvando, entre aspas, democracia brasileira, né? Essa democracia relativa. Mas o pessoal fica falando, fica inflando o ego dele, então ele vai lá, bate e tal. Não, estou arrasando, né? Todo mundo tá aprovando o que eu tô fazendo. E o pessoal fica alimentando aquela bolha. Eu acho que ele já ultrapassou esse limite, já tá realmente no ponto de psicopatia, porque ele tá com aquele complexo de Messias, achando que ele pode fazer tudo e ele é o máximo ali. Enfim, no mínimo, curioso a respeito disso aqui, né? Então a gente vê que as coisas estão acontecendo mais rápido do que a gente esperava. Critiquei várias ações do Donald Trump, sim. Realmente, a gente tem que... Sempre eu falo aqui a respeito de criticar, debater ideias, não é pessoas. Então, se o Trump faz uma coisa errada, que eu identifico como uma coisa errada, às vezes ele acha que é a melhor coisa do mundo, que tá certo tudo, mas eu expresso a minha opinião, a gente traz aqui a análise, os dados, então a gente critica o que a gente imagina que tá errado, né? E a gente abre para o debate, isso é muito importante. Da mesma forma, o Bolsonaro, ele acertou muita coisa e um ou outro vacilo ali a gente pega e critica pontualmente o que fez de errado. Da mesma forma, o Lula, o problema é que uma das coisas que eu falei que seria positivo, né, é a exploração de petróleo na foz do Rio Amazonas, mas não sai do papel, então não tem nada de positivo que dá para falar do Lula, né? Então a gente discute o quê? Ações, a gente debate o que cada um faz. E o cara só faz merda, então não tem muito como fugir disso. E a gente vê que o Xandão aprontando desse jeito, as sanções já estão vindo, e a gente vê que o pessoal que tá abaixo ali já começa a ficar todo mundo em polvorosa. Por quê? Porque vê que a hora deles pode estar chegando também. Então o pessoal começa a se perguntar, será que vale a pena realmente acatar essa ordem legal, esses absurdos, esses abusos? Pro Xandão ele consegue ainda se manter, às vezes não vai precisar de nada disso, consegue ainda se virar. E quanto ao restante? O pessoal que muitas vezes até tem investimentos lá no exterior, nos Estados Unidos. Então para esse pessoal começa a ficar bastante pesado ali a decisão se vai acatar ou não aos absurdos do Xandão. Gostaria de saber a sua opinião, você pode deixar aqui no campo dos comentários. E se você gostou do vídeo, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Eu fico por aqui, um forte abraço e até a próxima.